Olá, estamos de volta para darmos continuidade ao nosso curso Visão Panorâmica da Bíblia. E nós estamos estudando essa visão panorâmica no Antigo Testamento, porque vocês sabem que nós temos o objetivo de percebermos a unidade indissociável que há entre o Antigo e o Novo Testamento. Já estudamos o Pentateuco, os livros históricos, os profetas maiores e hoje nós iniciaremos os profetas menores. Inicialmente, eu já gostaria de ressaltar que esse nome menores não tem uma relação de menosprezo ou de falta de importância ou menor importância desses profetas, mas isso simplesmente se refere ao tamanho dos livros. Há livros de profeta que tem apenas uma página, 2 ou 3 das nossas Bíblias, ao passo que, por outro lado, há um profeta chamado Zacarias, que o livro dele tem uma extensão maior. E alguns estudiosos até dizem que ele poderia fazer parte dos profetas maiores. Nós já sabemos que os profetas profetizaram no período dos reis. 2 deles, Daniel e Ezequiel, profetizaram durante o cativeiro da Babilônia. E 3 profetas que nós estudaremos aqui, dentre os profetas menores, Ageu, Zacarias e Malaquias, profetizaram após o retorno do povo da Babilônia para a reconstrução de Jerusalém. Fatos esses, então, que aconteceram no período de Esdras e Neemias, que é o mesmo contexto histórico dos acontecimentos de Esther, e foi o tempo da escrita dos livros de crônicas. Esses profetas profetizaram ou para o reino do norte ou para o reino do sul, que vocês já sabem, né, da divisão desse reino desde o reinado de Roboão, filho de Salomão. Esses profetas alertavam os governantes e o povo acerca dos seus pecados, do juízo iminente e da necessidade de arrependimento. Em todo o tempo histórico, Deus precisa que a mensagem desses profetas continue a ser ensinadas. Essas mensagens precisam ser compreendidas para o povo de Deus, porque tudo que Deus condenou no tempo dos profetas, Ele continua condenando e condenará em qualquer tempo histórico. Ao mesmo tempo que os profetas falam sobre o juízo, nenhum deles deixa de falar sobre a esperança e restauração do povo. Porque por mais que Deus castigue o seu povo, Ele haverá de cumprir as promessas que fez para Abraão e para Davi, e vai estabelecer um reinado eterno, cujo rei será Jesus, um descendente de Davi e de Abraão, e o seu povo fará parte desse reino. Então, mesmo que nós soframos com alguns castigos de Deus por conta da nossa conduta, nós nunca devemos perder a esperança de fazer parte do reino eterno do Senhor Jesus Cristo. A ordem dos comentários que faremos é a mesma ordem que está na nossa Bíblia, porém não é uma ordem cronológica.
Nós vamos começar pelo livro do profeta Oséias. Lá do capítulo 1 ao 3, nós vemos o casamento do profeta. Do 4 ao 10, as palavras de condenação contra os sacerdotes e os reis de Israel. Do capítulo 11 ao 14, a desobediência de Israel e o amor de Deus. Essa foi a última profecia ao reino do norte antes da destruição pela Assíria. Essa profecia objetivava resgatar algumas pessoas de sua desobediência a Deus. Toda mensagem de juízo de Deus tem esse objetivo, que a pessoa arrependa-se e volte a ter uma vida que agrada a Deus. A mensagem de juízo se cumpriria dentro de alguns anos, como de fato se cumpriu com o cativeiro. Nós conhecemos que Oséias é o autor, ele era filho de Beri e profetizou nos dias do rei Jeroboão II de Israel. Enquanto Jeroboão II reinava em Israel, foi um reinado muito longo, mais de 50 anos. Enquanto ele reinava em Israel, em Judá reinava Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. A data provável dessa profecia é o ano 750 a.C. O nome Oséias significa salvação. Na vida do profeta Oséias está completamente inseparável a sua mensagem e a sua vida pessoal. Ele casou-se com uma mulher, Gomer, que o abandonou, e isso obviamente provocou nele uma série de sofrimento e de angústias, mas ele aprendeu a perdoar, ele aprendeu as lições em relação a Deus e ao seu povo. Deus usou essa situação de Oséias, que amava uma mulher que o abandonou, mas ele continuava amando essa mulher. Então Deus usa essa figura. Da mesma forma, o povo de Deus o abandonava, mas ele continuava amando esse povo. Os filhos de Oséias receberam nomes significativos que simbolizavam esse julgamento de Deus. Os filhos dele, os significados são os seguintes: Deus espalha, desprezado e não é meu povo. É provável que o ministério de Oséias tenha sido contemporâneo ao ministério de Amós no norte e ao de Isaías e Miqueias no sul. O contexto da mensagem dele pode ser encontrado lá em Reis, do capítulo 14 ao 17, que foi um tempo de grande expansão territorial e econômica sob o reinado de Jeroboão. Depois que Jeroboão morreu, sucederam-se apenas 5 reis até 722 a.C., quando o reino do norte foi destruído e o povo levado à Síria. Desses 5 reis, apenas um morreu de morte natural. Todos os outros foram assassinados. A decadência moral e espiritual do povo foi completa. Finalizamos aqui o livro do profeta Oséias e vamos dar também uma visão panorâmica do livro do profeta Joel. Lá no capítulo 1, nós vemos uma lamentação e súplica desse profeta. No 2, a praga, que é um apelo à penitência. No 3, a efusão, que é o derramamento do Espírito de Deus. E no 4, o julgamento dos povos e a restauração de Israel. Conforme eu tenho chamado a atenção de vocês, há sempre uma mensagem de punição, mas sempre a nota final é uma nota de esperança. A profecia é destinada a Judá, que é o reino do sul. Joel vivia no centro do culto público em Jerusalém e ele dirigia-se diretamente aos sacerdotes
que ali ministravam. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que, de fato, Deus não faz acepção de pessoas. Ele castiga os crimes das autoridades, dos reis e governantes em geral, dos sacerdotes, dos profetas e do povo, com uma repreensão maior aos sacerdotes, considerando que são eles que, em primeiro lugar, devem conhecer exatamente a vontade de Deus por meio da revelação que Deus dá pela Bíblia, e esses sacerdotes é quem devem ensinar o povo como devem viver de acordo com os parâmetros estabelecidos por Deus. O autor é Joel, filho de Petuel. Nós sabemos muito pouco dele, o livro fala muitíssimo pouco dele. Tudo indica que ele não pertencia à classe sacerdotal, porque no livro ele se refere aos sacerdotes em terceira pessoa. No livro dele não há referência a nenhum rei. Por conta disso, a data, o estabelecimento de data se torna mais difícil, mas provavelmente, de acordo com os estudiosos, a data é 830 a.C. O nome dele significa Jeová é Deus. A profecia é voltada para Jerusalém, para o culto, o templo e para os sacerdotes. Se a data é 830 a.C., quem reinava nesse tempo era Joás. Porém, não aparece o nome do rei, como é comum aparecer nos outros profetas, que faz com que nós identifiquemos com facilidade o tempo específico em que o poeta profetizou. Esse rei foi apoiado pelo profeta Joiada, que foi um grande homem de Deus. Nesse livro, o profeta fala de uma praga de gafanhotos e ele serve de imagem para demonstrar um exército inimigo. Esses gafanhotos representam, simbolizam dentro do livro dele um exército inimigo, e essa praga de gafanhotos é usada para simbolizar o grande dia de Javé, que é o grande dia do juízo final de Deus, o julgamento que Deus fará ao final em toda a humanidade. Por isso ele é um profeta conhecido como o profeta do dia do Senhor. O julgamento, como sempre nós já sabemos, nunca é a última palavra, porque pelo arrependimento e o jejum, o povo sempre alcança a misericórdia de Deus, e por isso esse dia de Javé também pode ser o dia da recuperação e da salvação. De modo que nós vivemos no tempo do Antigo Testamento, o tempo da graça. Mas essa graça, ela sempre existiu também no Antigo Testamento. Desde que houvesse arrependimento e quebrantamento de coração, as pessoas sempre alcançavam a misericórdia de Deus. Da mesma forma, nós temos o tempo da graça, mas nós alcançamos a graça por meio do arrependimento e por meio do abandono de práticas que desagradam a Deus. Mas no tempo da graça, se não houver arrependimento, também tem o juízo de Deus. Portanto, Deus é o mesmo Deus do Antigo e do Novo Testamento. Ele não é sanguinário no Antigo e bondoso no Novo Testamento. Ele é ao mesmo tempo um Deus de justiça e de amor, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós finalizamos aqui o profeta Joel e já vamos passar para uma visão panorâmica do profeta Amós. No capítulo 1 e 2 deste livro, nós vemos
o relato do profeta sobre o castigo das nações vizinhas. Do 3 ao 8, sobre as ameaças contra Judá e Israel. O 9, nós vemos, como sempre, a mensagem de esperança, que é a mensagem da restauração. Esse poeta, ele era natural do sul, mas Deus o levantou para profetizar ao norte. Ele é de uma cidade e ele pregou em Betel, que era um dos maiores centros idólatras do Reino do Norte. E eu devo ressaltar que a idolatria e a feitiçaria são as coisas mais abomináveis e inaceitáveis para Deus, porque Ele nunca aceitou que alguém reconhecesse outro Deus que não fosse Ele, ou reconhecesse um outro mediador entre nós e Ele que não fosse Jesus Cristo. Ele apregoa uma justiça prática, resultante da autenticidade da vida religiosa. Novamente, eu gostaria de ir puxando os ganchos da unidade que tem o Novo com o Antigo Testamento. Na carta de Tiago, nós ficamos sabendo de como uma vida cristã, que não haja obras que evidenciem a nossa fé é morta. Nossa autenticidade da vida religiosa, nós só poderemos mostrar na forma que nós vivemos, vivendo uma vida autêntica diante da presença de Deus. Amós não se considerava profeta e nem era filho de profeta. Ele era boiadeiro e cultivador de sicômoros. Ele era de Tecoa, uma cidade que ficava a 20 quilômetros de Jerusalém. Esse profeta nos mostra como Deus não faz distinção na hora de chamar. Ele chama homens altamente capacitados, como era o caso de Isaías, de Daniel, de Moisés, mas também ele chama boiadeiro e cultivador de sicômoro. O seu ministério profético ocorreu durante o reinado de Uzias e de Jeroboão II, portanto, entre 787 e 746 a.C. A data do livro provavelmente é de 760 a.C. O nome Amós significa sustentado. Ele criava e apacentava principalmente carneiros no deserto de Tecoa. Ele cultivava, como eu já disse, sicômeros, que era uma figueira brava, que era um alimento para pessoas mais pobres. Ele, um dia, visitando Betel para vender o seu produto, entrou em contato com a vida de pecados do povo. Sob o reinado de Jeroboão II, o Reino do Norte estava rico e próspero. Não havia guerras, mas a nação tinha se enveredado na idolatria e na corrupção moral. Os ricos oprimiam os pobres e até mesmo vendiam os pobres como escravos, e havia, portanto, muita injustiça social. Amós pregou de forma enérgica, repreendendo o povo, o sacerdote, o rei e declarando o julgamento divino. A mensagem desse profeta sempre vai merecer nossa atenção especial em qualquer época, em qualquer sociedade. Todos os governantes, reis, sacerdotes e todo o povo deve estar atento que Deus não aceita algumas distorções que estavam havendo na nação de Israel, como, por exemplo, opressão do povo pelos ricos poderosos.
o suborno na justiça, a violência contra os pobres, a hipocrisia da vida cultural e a corrupção. Elias e Eliseu já haviam profetizado entre eles que Deus não aceita esse tipo de conduta, mas eles não ouviram e Deus usou de novo vários outros profetas, dentre eles o profeta Amós. E essa mensagem continua valendo para o nosso tempo e para qualquer tempo. Deus é um Deus de justiça. Até a próxima!